Louvado seja Deus! Mais uma vez convido você para acompanhar o estudo do Apocalipse, ainda no capítulo 1. Hoje vamos ler o verso 9, que diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pois bem, perceba que João se identifica apenas como João, vosso irmão. Então não podemos esquecer que quando João recebe a revelação contida no Apocalipse, estava em perseguição, contexto de perseguição. E João não podia se expor, até para não ser localizado facilmente, para ser achado. E as palavras de João nos lembra também Efésios capítulo 4, versos 4 e 5, que vai falar da unidade da fé. O verso 4 diz: há um só corpo. E o verso 5 vai responder o que faz da igreja ser um só corpo. O verso 5 diz que é o senhorio do Senhor Jesus, a fé e o batismo. Então João, ele se identifica como irmão e companheiro na aflição. A palavra no texto grego para aflição pode ser traduzida também por perseguição e tribulação. Estava acontecendo uma tribulação, uma perseguição, que ainda não estava no seu auge, ainda não estava no seu ponto mais alto, estava apenas começando. Abrindo a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia pela CPAD, na página 96, diz o seguinte, abre aspas: o ensino de nossa doutrina floresceu de tal maneira que, mesmo escritores estranhos à nossa fé, não hesitaram em registrar em suas histórias essa perseguição e seus martírios. Fecha aspas. Mesmo com a perseguição ocorrendo, os irmãos se escondendo, fugindo, às vezes de um lugar para outro, o evangelho era anunciado. A palavra de Deus era proclamada e muitas pessoas estavam se convertendo, muitos crendo em Jesus. Com toda a perseguição, mas não impedia o avanço da obra de Cristo, não impedia que as pessoas se convertessem. E João continua dizendo que era companheiro na aflição. Ele era participante. Ele estava na mesma condição. Não é porque ele era apóstolo, não é porque ele era o apóstolo de Jesus, porque conheceu Jesus pessoalmente, porque aprendeu com Jesus, recebeu de Jesus, não é porque foi chamado diretamente, pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo, para orientar a igreja, que com ele ia ser diferente. Não. Então ele estava no mesmo barco, estava sentindo o que os irmãos estavam sentindo. Então ele foi para Pátimos, ele foi se refugiar em Pátimos para não morrer.
né, para encorajar os irmãos, para animar os irmãos, para consolar os irmãos. E aí, quando ele diz que era companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, ele estava dando uma palavra de encorajamento. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou irmão de vocês. Eu participo, estou participando das mesmas aflições. Eu estou participando do mesmo sacerdócio de vocês. Porque o reino é um reino de sacerdotes para Deus. Estava dizendo: eu também sou companheiro de vocês no reino, como sacerdote. E ser participante, estar no reino, pertencer ao reino, é atrair para si perseguição. E não há outra alternativa para vocês e para mim, a não ser perseverar em Jesus. Em Jesus. E nos lembra o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10 e verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 17, o apóstolo Paulo chega a dizer também o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, não havia alternativa, outra alternativa. E João está dizendo: não podemos recuar. Vamos resistir. Vamos passar. Por esse momento difícil. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu estou aqui por causa da proclamação, por ter anunciado, por ter pregado a mensagem de Deus. E como já falei no início, as pessoas ouviam a mensagem mesmo, né, com toda aquela dificuldade. As pessoas não era impedimento. A perseguição não é impedimento para a palavra de Deus ser pregada. Não é impedimento. Não é a perseguição que vai parar. Um exemplo, nós temos um exemplo de uma senhora, para vocês terem ideia, uma dama, uma nobre dama romana, chamada Flávia Domitília. Flávia Domitila. Ela se converteu. E Flávia era, segundo algumas fontes, ela era prima do próprio imperador, do próprio Domiciano. E quando Domiciano soube, o tirano Domiciano soube,
que Flávia Domitila tinha se convertido à fé cristã, ele baniu Flávia do convívio social. Ela foi julgada, ela foi condenada ao exílio, sendo deportada para Ilha de Ponza. Ele não aceitava. Agora veja que a mensagem chegou a familiares e pessoas bem-sucedidas daquela sociedade, até pessoas ligadas ao império, ao imperador. E ela foi também uma daquelas que sofreu até a morte, mas não negou a fé. E quando ele diz, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, aqui vai abrir um leque. E eu vou deixar para o próximo encontro, para o próximo vídeo. Então Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, e até o nosso próximo encontro.